Deus ordena você fazer uma coisa, faz do jeito que Ele falou. Não queira você inventar e querer fazer do seu jeito, porque não vai dar certo. Mas Ele começa a falar isso. Eu gerei a cada um de vocês. Por que vocês sempre ficam me criticando, me apontando, me culpando? É água que vocês querem? Pegou o cajado e bateu na rocha, expressando a sua ira e revolta. Saiu água, e muita água, e o povo bebeu. Mas Deus chamou ele: vem cá. Que foi aquilo? Não, Senhor, eu estou decepcionado com muita coisa, o povo me pressionando e eu não gerei eles. E o Senhor diz: Moisés, presta atenção, eu fiz uma promessa de levar o povo para a terra prometida, e já vi que não vou poder fazer isso. Não é porque eu não posso, é porque eu não vou honrar alguém que não me honra. Do capítulo 17, versículo 2, diz o seguinte: por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: porque se queixam a mim, porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento, ou seja, com muita sede, sede mesmo, sede física, e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar-nos de sede a nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Moisés está fazendo o que, gente? Clamou a quem? Ele pegou o problema dele e clamou para quem? Está vendo aí? Ele clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E respondeu o Senhor. O Senhor respondeu: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Fale a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: eu quero ouvir a tua voz no meu coração, no nome de Jesus. Amém. Por favor, preste atenção, pessoal. Um pequeno contexto histórico. Todos nós sabemos da grande história de Moisés e a libertação do povo de Israel saindo do Egito. Eles estavam saindo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e o ponto era ir para o Horebe, no deserto do Sinai. Eles iam para o Horebe, para o monte. O que eles iriam fazer lá no monte? Isso aqui é um pequeno contexto histórico, antes da gente entrar na profundidade da palavra. Saindo do Egito, indo para o Horebe, lá eles iriam adorar o Senhor, eles iriam se libertarem dos costumes do Egito. Por sinal, eles viveram lá 430 anos. Quem era que estava no Egito para se tornar o povo de Israel escravo lá? Por que o povo foi parar lá? O povo foi parar lá por causa de José. Lembra de José, que foi governador do Egito? José foi governador do Egito. José, filho de Jacó, portanto da linhagem de Abraão. E quando José se tornou governador do Egito, os irmãos de José foram morar no Egito, fizeram famílias. O povo de Israel cresceu, encheu o Egito. Morreu José, morreu o faraó, veio outro faraó,
Depois veio outro faraó que não conhecia Deus e passou a escravizar o povo. Ok, depois que eles saem de lá, que chegam no Horebe, o que eles iriam fazer no Horebe? Adorar, se libertar dos costumes do Egito, se libertarem dos costumes do... Como assim, ô bispo? Eles nasceram no Egito, eles eram hebreus, filhos de hebreus, mas nasceram... E por que se libertar das coisas do Egito? Porque o final da missão era eles entrarem na terra, e Deus não iria permitir alguém entrar na terra prometida com os costumes velhos. Quem entendeu, por favor? Então eram 3 coisas que eles deveriam fazer no Horebe: adorar o Senhor, sacrificar, né? Se libertarem dos costumes do Egito e receberem instruções, ordenamentos, para poder servir numa nova terra, na terra prometida. Então, se eles adoravam a Deus, iriam adorar com liberdade no Horebe, já que no Egito não tinham liberdade para adorar o Senhor. Se libertarem dos costumes que aprenderam no Egito, dizer: olha, tudo isso vai ficar para trás, os costumes errados têm que ficar para trás, e receberem ordenações. Ordenações quer dizer ensinamentos. Foi lá que o Senhor deu os 10 mandamentos, foi lá que Moisés deu estatutos e leis, foi lá. Então, no período em que eles estão lá, eu estou aqui ainda no contexto histórico, no período em que eles estavam lá, deveria levar 40 dias para todo esse processo de adorar, se libertar e receberem ordenações para, após os 40 dias, entrarem na terra. Só que nesse período dos 40 dias aconteceu muita coisa. Por exemplo, eles estavam ali para adorar o Senhor. Quando Moisés deu as costas, que foi orar no monte, o que o povo fez? Foram adorar um bezerro. Ora, eles estavam ali para adorar Deus. E aí, ao invés de adorar Deus, eles vão adorar um bezerro de ouro. E não foi só isso não, houve o pecado da rebelião, e isso infligiu muito a Deus, de que olha, não vou deixar desse jeito não. Adoração a outros ídolos, rebelião contra Deus e a sua palavra. E aí, pessoal, Moisés ficou numa pressão. Eu estou falando do homem Moisés. A pressão na cabeça de Moisés foi tão grande. O texto que acabamos de ler diz que o povo chega para Moisés e diz: ô Moisés, nós estamos com sede, nossos filhos, nossos animais estão com o quê? Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui? Gente, Moisés já estava cansado, Moisés já estava angustiado, e a pressão, imagina uma mãe com os filhos, crianças, e dizer para Moisés: se o meu filho morrer de sede, a culpa é sua. Está me entendendo? Moisés pegou tudo isso e fez o quê? Foi falar com quem? Ele foi falar com Deus. E olha, pessoal, que Israel, o povo de Israel ali, mesmo no deserto, eles já tinham visto o poder e a manifestação de Deus. As pragas lá no Egito, eles foram livres de todas elas. O mar que foi aberto e eles mesmos passaram. Desejaram comer pão e o Senhor mandou o maná. Desejaram comer carne e o Senhor mandou codorniz. Estou falando isso no deserto. No deserto. Deserto não tem nada. E eles disseram assim: estou com vontade de comer pão. E Deus fez chover pão. Eles disseram: estou com vontade de comer uma carnezinha. Deus mandou codornizes. Um vento soprou da parte do mar e mandou codornizes. Esse povo beberam de água. A princípio, quando eles chegaram lá em Mara, quando eles atravessaram o Jordão, o Mar Vermelho, estavam com sede. E quando foram beber a água de Mara, era amargosa ou saloba. E eles reclamaram: Moisés, a água está amargosa. E Moisés foi, orou e disse: agora pode beber de novo, pode dar o segundo gole.
Ei, se fosse você, o primeiro gole foi amargoso. E se Deus disser, pode beber agora, agora tá bom. Aí, meu irmão, alguém foi lá e bebeu, olha, tá doce. Aí todo mundo já fizeram uma festa. Então eles viram tudo isso. Os dias foram se passando, anos foram se passando, e agora eles estão num deserto quente. E eles querem o quê? Eles querem o quê? Água. Moisés vai falar com Deus. Lembra da dica que eu dei aqui há instantes? Quando você tem um problema, não conte para ninguém, conte para quem? E Moisés foi contar para Deus. E Deus respondeu. Deus disse: Moisés, chame o seu irmão. O irmão de Moisés era Arão, e Arão era sacerdote. Chama o teu irmão Arão, chame outras autoridades de cada tribo, reúna o povo, pega o teu cajado, chame o povo e dê ordenações ao povo. Diga para o povo quem sou eu, diga para o povo me honrar, dê ordenações ao povo de que eu vou levar eles para a terra prometida, mas que eles aprendam a confiar, porque eu estou com vocês. Essa foi a orientação que Deus, do jeito que eu te falei, essa foi a orientação que Deus mandou Moisés falar para quem? Para o povo. Aí Moisés, Deus respondeu, pessoal. Aí Deus disse assim: aí você fala a rocha, e dela vai sair água. Moisés reúne o povo, chama o irmão, chama as autoridades e o povo. Está lá aquela multidão. Aí, ao invés de Moisés falar o que Deus mandou ele falar, ele vai falar, mas vai falar do jeito dele. E eu acho que o problema está aí, que quando Deus ordena você fazer uma coisa, faz do jeito que ele falou. Não queira você inventar e querer fazer do seu jeito, porque não vai dar certo. Então Moisés chama o povo e começa a dizer o seguinte: presta atenção. Ô pessoal, eu estou de saco cheio de vocês. Toda hora vocês me pedem isso, me pedem aquilo. Ele começou a falar assim mesmo. Ele diz assim: por acaso eu gerei a cada um de vocês? Eu pergunto, Deus mandou ele falar isso? Não. Mas ele começa a falar isso. Eu gerei a cada um de vocês? Por que vocês sempre ficam me criticando, me apontando, me culpando? É água que vocês querem? Pegou o cajado e bateu na rocha, expressando a sua ira e revolta. Saiu água, e muita água, e o povo bebeu. Mas Deus chamou ele: venha cá, venha cá. Que foi aquilo? Que foi aquilo? Não, Senhor, eu estou decepcionado com muita coisa, o povo me pressionando e eu não gerei eles. E o Senhor diz: Moisés, presta atenção, eu fiz uma promessa de levar o povo para a terra prometida, e já vi que não vou poder fazer isso. Não é porque eu não posso, é porque eu não vou honrar alguém que não me honra. Pega isso aqui: eu não vou honrar alguém que não me honra. O que o povo já tinha feito? Adorado o bezerro de ouro, e foram lá para adorar a Deus. Se rebelaram, ou seja, se juntaram um grupo lá contra Moisés, e o próprio Moisés perde a paciência e fere a rocha quando ele deveria falar. Era só dizer assim: ô rocha, em nome do Senhor, verta água agora. Só isso. Era só ele dizer assim para o povo: pessoal, era só ele dizer assim, do jeito que o Senhor falou: pessoal, Deus é com a gente desde quando saímos do Egito. Nos deu pão, nos deu água, nos deu sombra, nos livrou dos amalequitas. Houve uma guerra no deserto. Houve uma guerra no deserto contra os amalequitas.
E o Senhor livrou eles dos amalequitas. Como assim livrou? Livrou porque eles não sabiam lutar. Eles eram doentes, velhos e inexperientes em batalha. E mesmo assim eles venceram os amalequitas. Então Deus deu pão, Deus deu carne, Deus livrou dos amalequitas, Deus deu sombra, Deus transformou água amargosa em doce. Deus fez tudo. Estava fácil do povo honrar a Deus, sim ou não, gente? Honrar, servir, obedecer. Mas Deus disse: por causa do pecado, por causa da rebelião, e porque você, Moisés, agora o negócio vai apontar para ele. E porque você, Moisés, não me honrou diante de Israel, você não vai também entrar na terra prometida. Opa, por essa ele não esperava, hein? Por essa Moisés não esperava. Porque você, Moisés, você não me honrou, você não honrou a minha santidade. A expressão do verso é esse: você não honrou a minha santidade diante do povo, você também não vai entrar na terra prometida. Moisés deva ter ficado muito chateado e triste, se ele já estava. Mas veja, pessoal, Deus não é palhaço. Deus é palhaço? Deus não é palhaço. E tem muita gente, desculpe-me falar isso, eu nem sei se o termo certo é eu pedir desculpa, porque eu não tenho que pedir desculpa por aquilo que é certo. Eu tenho que pedir desculpa por falar a verdade? Não. Então retiro as minhas desculpas. Então veja bem, se você é um cristão de verdade e serve ao Senhor, você tem que confiar em Deus. Você não tem que ser um cristão meia tigela, que por qualquer coisa você quer desistir da fé, você quer desistir da igreja, você quer desistir da adoração, você quer desistir da oração, do propósito. E o Senhor disse para Moisés: ô Moisés, não vai dar não. Eu vou levar você daqui mesmo e você não vai ver a terra prometida. Aliás, você vai ver, mas não vai desfrutar. E a Bíblia diz que Moisés subiu lá na Jordânia. Nós fomos lá. Lá na Jordânia tem uma montanha muito alta, aonde exatamente Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. E ele morreu. Então eu entendo dessa palavra o seguinte, pessoal: a gente não tem que murmurar, a gente não tem que duvidar das coisas de Deus. Escute, trazendo a mensagem para você agora. A gente considera o mundo o Egito. Amém? O mundo é o que, pessoal? Deus nos tirou desse mundo. Jesus disse que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Quem falou isso? Vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Como assim não pertencemos? Porque a nossa pátria é o reino da glória, é o reino da glória de Deus. Portanto, Deus nos tirou desse mundo, e enquanto estamos vivendo aqui, nós devemos honrá-lo, porque Deus também já colocou na sua mesa o pão nosso de cada dia, sim ou não? O Senhor já transformou a sua água amargosa em doce. O Senhor já colocou uma nuvem sobre você para te proteger do dia do mal. O Senhor já fez isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você já viu a glória de Deus, e agora talvez você está vivendo um desafio onde faltou alguma coisa. Para o povo faltou água, e esse povo já tinha visto outros sinais, mas a reclamação deles é como se não tivesse havido os milagres anteriores. Quem está me entendendo, pessoal? Não foi uma fé assim: eu já vi Deus operar uma vez, já vi operar duas vezes, e agora vou ver Deus operar novamente. Não foi essa a posição do povo. Era uma posição de reclamação, era uma posição de inconformação, a ponto de dizer assim: você trouxe minha família para cá, para morrer aqui. Se meus filhos morrerem, a culpa é sua. Foi algo muito desagradável, uma pressão muito grande. Portanto, se você esbarrou numa luta como essa, você já viu os sinais de Deus, você já viu o poder de Deus na sua vida. Sua posição agora é dizer assim: eu já vi e vou ver de novo. Amém?
eu já vi o poder de Deus, eu já vi a glória de Deus, e eu verei novamente. Eu verei na minha família, eu verei na minha saúde, eu verei nos meus caminhos financeiros, eu verei mais uma vez a glória de Deus. Imagina Deus olhar lá de cima para cá e dizer assim: poxa, Ele está me honrando, acredita que eu posso fazer. E o que Deus vai fazer? É claro que Ele vai honrar, mas se ele olha lá de cima para cá e vê eu e você, que vida desgraçada é essa, hein? A gente ora e não acontece nada. Poxa vida, que negócio tá feio, nosso Deus não nos ouve. O que você acha que Deus vai fazer com esse tipo de posicionamento nosso? Deus vai dizer assim: olha, se vocês continuarem assim, vocês não verão mais a minha glória. É isso que essa palavra está nos ensinando hoje. Porque o Senhor, uma vez que fomos escolhidos por Ele, chamados por Ele, porque Deus nos escolheu, Ele entregou para nós um cardápio. Você só passa fome se você quiser. Eu vou dizer de novo: Deus nos chamou? Sim ou não? Então, se Ele nos chamou, Ele entregou na minha mão, na sua mão, um cardápio, para você dizer assim: escolhe o que você quer, qual a comida que você quer comer. Ele te deu o cardápio. Agora, se você quer passar fome, a culpa não é dele, porque estava fácil Moisés, já orientado por Deus, falar à rocha, dizendo: rocha, verta a água agora, porque assim disse o Senhor. E o pedido estava feito e a água ia sair, sim ou não? Mas não foi isso. Não foi isso que Moisés fez. Então o que a gente vai aprender hoje nessa palavra é o seguinte: Deus permite que em algum momento da nossa vida a gente esbarre numa situação para que a nossa fé seja provada. Qual será o nosso posicionamento? Se vamos murmurar, ou se vamos dizer assim: não está nada fácil para mim, mas Deus vai mudar isso. É o seu posicionamento. Não está nada fácil para mim, coisa para mim está, como o salmista disse, né? O salmista disse lá no Salmo 77, ele disse: eu clamo e tu não me ouves. Até quando o Senhor vai me rejeitar? Ele está contando isso para Deus, ele não está contando para ninguém. Lá no final a gente vê que Deus honra ao salmista de forma extraordinária, porque ele disse assim: tem misericórdia de mim, parece que o Senhor não está me ouvindo. O que a gente aprende nessa palavra, pessoal, é que uma árvore cuja as suas raízes elas não estão firmadas, o primeiro vento que vier sobre ela arrasta ela e leva para longe, sim ou não? E quem sabe você não esteja percebendo que mesmo com esse vento soprando, você não foi arrancado. E talvez é porque está por baixo, né, da superfície, as suas raízes estão crescendo. Talvez você não está vendo e nem percebendo, mas elas estão crescendo. As minhas raízes estão crescendo, e quando o vento soprar, eu vou estar seguro. E quando o vento acabar, haverá bonança. E quando vier um outro vento, eu estarei muito mais forte, porque eu venci o primeiro vento. As minhas raízes cresceram mais. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: que quanto mais você está firme na fé com Deus, mesmo enfrentando uma doença, mesmo enfrentando uma crise financeira, mesmo enfrentando uma situação ruim com seus familiares, porque é muito difícil. Eu disse difícil, é verdade. Você tem que conviver com notícias que te chegam e que você não sabe lidar com aquilo. Você nunca lidou com isso. Você viu seu pai e sua mãe ter dificuldade de lidar com situações que aconteceram na sua infância, ou com um irmão ou com uma irmã, e você diz: agora chegou a minha vez, meu Deus, como é que eu vou agir diante disso? O salmista está nos ensinando: confia no Senhor, descansa no Senhor. Está me entendendo, pessoal? Sim ou não? Não questione a Deus. Não questione. Não queira você
querer agredir, bater na rocha, querendo obrigar a Deus a fazer uma coisa que você quer. Se eu disser para você que Deus só vai fazer se Ele quiser, porque se Deus não quiser, Ele simplesmente não faz, e Ele não será obrigado a fazer. É obrigado? Não. Se você já ouviu pregações que diz que se Deus falou, Ele tem que cumprir, cuidado com essa falta de respeito e temor, porque você pode acabar como acabou para o povo e como acabou para Moisés. Moisés foi salvo? Sim, Moisés foi salvo, mas Moisés não desfrutou da terra prometida. Quem sabe, talvez por causa da idade dele, porque a Bíblia diz que Moisés já era velho. Moisés já beirava aí os 100 anos quando isso aconteceu. Veja, Moisés saiu do Egito, quando fugiu tinha 40 anos, voltou para o Egito depois de mais 40 anos, já tinha 80. Saiu do Egito a segunda vez, passando por dentro do Mar Vermelho, para passar 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que o povo ficou lá 40 anos. E Moisés não saiu nem de lá. De lá mesmo ele foi embora. Ou seja, não viu a terra prometida. Quem sabe foi a idade? Não. Deus disse: você não vai entrar. E foi ali que Deus levantou Josué. Pois bem, então para terminar, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte: Deus prometeu, fará, mas a minha vida tem que estar alinhada com a vontade dele. É assim que ele vai honrar. Quem está me entendendo, por favor, pessoal? Deus falou assim: ei, eu vou tirar você do Egito e eu vou te curar, eu vou te prosperar, eu vou te fazer grande, e todos vão ver que eu sou o seu Deus. Isso é uma promessa, certo? Isso é uma promessa, e todo mundo quer que Deus faça isso. E quando é que Deus vai fazer? Deus vai fazer quando eu adorá-lo. O que o povo foi fazer lá? A missão era para fazer o quê? Adorar, se libertar dos maus costumes do Egito. Não era isso? Se libertar dos costumes errados lá do Egito, e receber ordenações e ensinamentos de como será uma nova vida numa nova terra. Como será? Não adiantava entrar na terra prometida com o coração sujo. Não adiantava entrar na terra prometida sentindo mágoa de alguém. Você está percebendo como é que eu estou falando aqui? Porque no reino da glória de Deus, ninguém vai entrar lá magoado com outro irmão, coração sujo com outra pessoa. Não vai entrar. A nossa terra prometida hoje é o reino da glória de... E só entra lá quem de fato aqui adorou, se libertou, recebeu as instruções e manteve-se alinhado com aquela doutrina, com aquela direção, com aquela palavra. E não é a palavra do pastor, não é a palavra da igreja, é a palavra de Deus. Você não tem que seguir a homens, você não tem que seguir a igrejas, você tem que seguir a quem? Você tem que procurar um lugar para se congregar. Mas você tem que ser fiel a quem? A Deus. O povo despreza isso. Moisés entrou no questionamento do povo, e foi ali que ele se deu mal, por não entrar na terra prometida. Então eu quero acabar essa mensagem dizendo para você o seguinte, pessoal: Deus fez promessas para as nossas vidas. E se você está vivendo uma fase ruim, que faltou água, digamos que essa água aqui não é água líquida. A água é uma necessidade. Olha o termo que eu quero levar você para a gente terminar a mensagem. A água que eu estou falando aqui não é o líquido. Se faltou a sua água, a água é o que? Necessidade de você se hidratar. É necessidade de que você tenha saúde. É necessidade que você tenha paz. É uma necessidade em que você viva bem com a sua família e os seus irmãos.
é uma necessidade. Se você não tem isso, então você não consegue viver bem. Se você não tem isso ou aquilo, então a sua vida vai ser de muito sofrimento, e você pode desenvolver um problema maior e morrer mais cedo, morrer antes do dia. Mas eu quero dizer para você que Jesus, eu estou falando Jesus, é essa água que sacia a nossa sede. E como que nós então vamos agredir a rocha que também é Cristo? Porque a Bíblia diz que Cristo é a rocha eterna. E o que nós devemos fazer, pessoal? Dessa rocha vai sair a água para saciar a minha sede. Ou seja, aquela minha necessidade será ressacida, porque a rocha está aqui. E eu só tenho que fazer o quê? Eu só tenho que adorar o Senhor, eu só tenho que permanecer firme, eu só tenho que me libertar das amarras desse mundo. Porque a pessoa está na igreja, mas as práticas do mundo ainda continuam nela. Você precisa tomar uma decisão: se você vai atender o chamado de Cristo para se converter, ou se você vai ficar dividido com, não, eu quero o mundo, mas eu também quero a bênção. Aí não vai dar certo. Libertar dos costumes é exatamente isso. Você dizer para o seu pecado: eu te derroto hoje, eu não te quero mais na minha vida. Eu não estou aqui para apontar o seu pecado, tá, pessoal? Eu não sou Deus e eu não sou juiz, mas eu estou aqui para falar pela boca de Deus, para fazer você pensar as coisas que você tem feito, que tem sido um atraso na sua vida. Resolva isso logo. E isso é um problema que diz a respeito a você e não a mim. E quando eu digo resolva isso logo, estou falando para o seu bem. Porque se você não resolve essa questão logo, Jesus voltará, você ficará, e aí, meu irmão, acabou-se. Acabou-se. Sugiro que você aproveite bem a oportunidade que Deus está te dando da vida, porque Deus é bom. Diga: Deus é bom. Deus é maravilhoso, pessoal. Então por que não amar Ele, se Ele é bom, se Ele é maravilhoso? Porque esse mundo vai oferecer para você muitas curtições. Você vai curtir, mas vai curtir sem Jesus, certo? E aí você vai terminar mal. E se você adora Jesus, se liberta das coisas desse mundo, ou seja, se converte e mantém-se alinhado, a sua fé alinhada com a vontade dEle, você vai entrar na terra prometida que o Senhor te prometeu também. Você crê nessa palavra? E enquanto Jesus não volta, nós vamos desfrutando das bênçãos prometidas a Abraão. Deus disse para Abraão: "Se tu uma aqui na terra", porque lá no céu nós não seremos bênção. Lá no céu nós seremos seres celestiais, porque seremos transformados. Seremos bênçãos aqui, ou seja, lá nós seremos mais do que bênção. Aqui nós seremos bênção. A bênção de Abraão está aqui. Se eu creio na palavra de Deus, por meio de Abraão eu vou prosperar. Diga: eu vou prosperar. O Deus de Abraão vai fazer eu prosperar aqui na terra. Ok, mas isso não é mais importante do que entrar na terra prometida, ou reino prometido, que é o reino da glória de... Ah, mas eu quero mesmo é prosperar, depois eu resolvo o reino. Então você está fazendo uma escolha equivocada. Você pode ter os dois. Enquanto Jesus não volta, você pode vencer aqui, e quando Jesus voltar, aí, meu irmão, vai ser só uma festa. Não é verdade? Festa. Mas enquanto estivermos aqui, a gente sempre vai esbarrar numa dificuldade. Eu, você, qualquer um de nós. Escute, pessoal, eu quero terminar, mas não consigo. Escute, semana passada eu fiz uma pregação aqui sobre Lázaro. Sobre Lázaro. A Bíblia diz que Marta e Maria, elas ficaram decepcionadas com Jesus, porque quando Lázaro ficou doente, ela mandou um mensageiro a dizer-lhe: diga que o seu amigo Lázaro está doente. E aí o mensageiro volta, e Jesus mandou dizer o recado:
por ele, para elas, dizendo: diga para ela que eu tô indo, eu vou levantá-lo, porque essa doença não é para a morte, sim para a glória de... Passou 2 dias depois que Jesus falou isso, Lázaro piorou e morreu. Depois de 2 dias, Jesus chega e vê Marta e Maria triste, e Jesus disse: cadê ele? E elas disseram: agora não tem mais jeito não, agora ele já morreu. Eu esperava de o Senhor, sendo amigo dele, vir logo. É só isso que eu quero falar. Marta e Maria pensou assim: Jesus é amigo de quem? Vai vir logo. Vai vir o quê? Porque ele é amigo de Lázaro, vai vir logo. Mas Jesus demorou 2 dias. E ele tinha dito que o Lázaro não iria morrer, e morreu. E ela vai dizer: agora não adianta mais. Não, mas eu vim para despertá-lo. Eu sei, Senhor, que o Senhor há de despertá-lo no dia do Senhor, mas eu queria ele vivo. E Jesus disse: você não entendeu o que eu falei. Diga-me onde colocaram ele. Eu vim para despertá-lo, eu vim para levantá-lo. A expressão disso é: eu não me importo se ele está morto ou cheirando mal, eu vim para levantá-lo. Jesus está dizendo que ele é maior do que a doença ou do que a própria morte. Vim para levantá-lo. Então, essa expressão de que às vezes a gente, por passar por uma luta, o diabo vai usar uma situação para dizer assim: você não é de Deus, porque se você fosse de Deus, você não estaria passando por isso. Gente, por favor, preste atenção no que eu estou te falando. Eu vou dizer de novo aqui, para terminar mesmo. Tenha cuidado no momento das suas crises, porque no momento das suas crises, o inimigo vai dizer assim: se você fosse de Deus, você não estaria passando por essa luta. Ei, meu irmão, tenha cuidado com isso, porque o diabo é mentiroso. Você é de Deus, sim. Você é de Deus, sim. Você tem que rejeitar esse pensamento que o diabo quer empurrar na sua mente, para fazer você acreditar na mentira dele. Somos seres humanos e todos nós passamos por questões difíceis na vida, e isso não quer dizer que Deus não está com a gente. Lázaro era amigo de Jesus, e por ser amigo de Jesus, isso não fez com que ele não ficasse doente. Ah, Jesus é meu amigo, eu não vou ficar doente. Ah, Jesus é meu amigo, eu não vou morrer. Lázaro ficou doente e morreu, mesmo sendo amigo de Jesus. Jesus foi lá, uma outra hora, levantá-lo. Então, se eu sou amigo de Jesus, não quer dizer que eu não vou ter problemas. Muito pelo contrário, terei problemas, mas porque Ele é meu amigo, no final eu vou vencer. Diga: no final eu vencerei, em nome de Jesus. Ser amigo de Jesus não imune você a problemas. É igual a Covid, né? Teve gente que tomou a vacina e assim mesmo morreu. Não é verdade? Pois bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: todos nós, pessoal, eu, você, o bispo é um homem de muita fé. Eu sou igual a você, pessoal. Eu sou igual a você. Você vai ao banheiro, eu também vou. Você tem os seus sonhos, eu também tenho os meus. Eu sou igual a você. E nós temos necessidade de confiar em Deus em todos os momentos. Servir e acreditar em Deus quando tudo está bem, não há graça nisso. Mas há graça quando você, no momento da dor, você diz assim: Ele continua sendo o meu Deus. A porta se fechou, continua sendo meu Deus. A porta se abriu, continua sendo meu Deus. E não importa qual a adversidade, continua sendo o meu Deus. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte.
Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.